que o senhor vai ser ouvido como testemunha nesta ação penal 505, 95, 86, 50, 2018, 404, 7000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Armando Ramos Trípode e outros. O senhor vai, na condição de testemunha, deve apenas relatar a verdade do que o senhor sabe a respeito dos fatos, também pelo fato de ser colaborador e ser um compromisso que o senhor assumiu como colaborador sob pena de violação desse acordo firmado. A respeito desses fatos, eu passo desde já a palavra à doutora representante do Ministério Público Federal. Obrigada, eu cumprimento Vossa Excelência também, cumprimento todos os presentes e inicio então aqui a inquirição do Ministério Público ao senhor Alberto Youssef. Boa tarde, senhor Alberto. Boa tarde, doutora. Em outras ações penais que tramitam nesse juízo federal, o senhor relatou que havia um grupo de empreiteiras que se reuniam para fraudar licitações da Petrobras. O senhor poderia relatar brevemente como essas empreiteiras atuavam e se havia ajuste nas propostas apresentadas? Olha, na verdade, essas empreiteiras, elas, através dos partidos políticos, organizaram que as obras maiores da Petrobras iam ser feitas pela P6 e as menores pelas medianas, as medianas pelas medianas, pequenas pelas pequenas. E elas se revezavam entre os contratos ou se consorciavam para que elas fossem vitoriosas nesse contrato. E o senhor sabe dizer se OAS e Odebrecht faziam parte desse grupo? Isso é. As reuniões eram organizadas de que forma destas empreiteiras para fraudar licitações da Petrobras? Na verdade, eu não participava das reuniões entre eles, mas eu ficava sabendo por conta de que eu era o elo intermediário entre o diretor de abastecimento da Petrobras e as empreiteiras após o seu José de Janeiro adoecer. Depois que ele faleceu, eu fiquei em contato com as empreiteiras e a diretoria da Petrobras, no caso a de abastecimento, que era o Paulo Roberto Costa. André, só um instantinho, você poderia desfocar um pouquinho mais, porque a gente está dando um pedaço assim, só da tela, era interessante desfocar um pouquinho mais. Isso. Ok, obrigada. Bom, nada. Então, prossigo. Então, esses ajustes entre as empreiteiras envolviam o pagamento de vantagens indevidas a funcionários da Petrobras? Tanto os funcionários da Petrobras quanto a parte política. E o senhor tomou conhecimento, então, da existência desse grupo e das suas práticas por intermédio, o senhor disse, dos partidos, de integrantes de partidos políticos? Sim, senhora. E o senhor intermediava o pagamento dessas vantagens para o diretor de abastecimento, Paulo Roberto, e para agentes do Partido Progressista? Sim, senhora. E o senhor sabe dizer se eram pagas vantagens indevidas também no âmbito da diretoria de serviços da Petrobras, a Renato Duque, e para agentes políticos do Partido dos Trabalhadores? Sim, havia um acordo entre os dois partidos, onde cada um tinha uma porcentagem. Normalmente, de regra, era 1% para cada partido, mas sempre tinha descontos, e às vezes tinha contratos que eram 0,5%, 0,70%, enfim, dependia do contrato. No caso da diretoria de serviços, então ela estava vinculada a esses interesses do Partido dos Trabalhadores, em especial? Sim, senhora. No seu interrogatório na ação penal 508-3376-05-2014, o senhor relatou que prestava serviços de geração de caixa 2 e realização de entrega de valores a pedido da OAS, o senhor confirma? Confirmo. Como esses serviços eram prestados pelo senhor? Qual era a dinâmica da prestação desses serviços de geração de caixa 2? Na verdade, tinha um funcionário da área financeira que eu tinha contato, que era o Dr. Ricardo,
Ricardo, o senhor pode explicitar o nome Breguiroli. completo? Ricardo Breguiroli. Breguiroli. Pois não. E, na verdade, ele me entregava os recursos em espécie e eu fazia as entregas aonde ele me dava os endereços para que eu pudesse entregar. No caso, em outros estados ou mesmo em São Paulo. Enfim, E de que forma o senhor gerava esses recursos de Caixa 2 para a OAS? na verdade, esses recursos já chegavam a mim disponibilizados em reais. Eu recebia real vivo deles, guardava e fazia as entregas. Recebia reais de quem? Da OS. Guardava e fazia distribuição a pessoas por eles designadas? Fazia a distribuição conforme ele necessitava que fosse entregue. E de quem então o senhor recebia as ordens para realizar entregas de recursos de Caixa 2? Do Dr. Ricardo. Aqui, no Brasil, do Dr. Ricardo. E no exterior, se não me engano, não me lembro agora o nome do advogado. Do nome de quem, por gentileza, não consigo escutar? É um advogado que era da área internacional que me contactava para que eu pudesse fazer entregas no exterior também. Advogado da OAS? Da OS. Mas ele trabalhava lá como se diz, nessa diretoria financeira que era estruturada de fazer só Caixa 2. Então o senhor tinha conhecimento de que havia uma diretoria dentro da OAS responsável pela geração de Caixa 2? Sim. O senhor se refere, nessa referência o senhor fez advogado, o senhor se refere a Bruno Brasil? Não. O senhor se refere a Matheus Coutinho? Também não. Se não me engano era Alexandre, se não me engano. Salvo engano. Matheus Coutinho de Sá Oliveira, o senhor conhece? Conheço. Qual era a função dele? Ele integrava essa área de geração de propina no âmbito da OAS? Eu sei que ele trabalhava na diretoria financeira, mas eu não sei se ele geria essa área. Na verdade, meu contato era com o Dr. Ricardo, conhecia o Matheus Coutinho, às vezes o cumprimentava, mas ele nunca tratou desse assunto comigo. O senhor era conhecido pelo codinome de Primo? Sim, senhora. Em alguma ocasião o senhor realizou entregas de recursos de Caixa 2 para pessoa de nome Marice Correia de Lima a pedido da OAS? Sim, senhora. O endereço que me deram era de um apartamento, onde eu fiz várias entregas lá, ou meus funcionários fizeram. Inclusive, numa delas, eu fui entregar, ela não estava, eu devolvi os recursos para o Dr. Ricardo. O senhor se refere ao endereço da rua Dr. Penaforte, 157, apartamento 22, na Bela Vista, em São Paulo? Sim, senhora. Qual era o parentesco de Marice Correia de Lima com João Vacari Neto? Até onde eu sei é cunhado. E esses valores entregues nesse endereço de Marice, a pedido da OAS, pelo senhor, a quem eram destinados e qual era a função da Marice? Olha, eu não sei, porque na verdade eu recebia a orientação de entregar os valores nos endereços. A minha OAS não me passava o motivo desses valores serem entregues. E qual era a função da Marice e a função do João Vacari Neto? Ela era uma intermediária? Olha, isso eu não posso lhe dizer. O que eu posso lhe dizer é sobre o Vacari, que era o arrecadador do Partido dos Trabalhadores.
O senhor se recorda quantas entregas foram realizadas nesse endereço de Marice? Olha, deve ter sido através de mim umas 3 ou 4 vezes, contando que essa falhou, e aí eu tive que devolver os recursos para o doutor Ricardo, que eles iam pegar para ela responder. O senhor disse que então 3 ou 4 vezes, e em uma das oportunidades, o senhor tentou fazer a entrega e devolveu ao Ricardo Breguiroli, é isso? Eu não tinha ninguém no apartamento naquele horário. Uma pergunta antes. O senhor fazia essas entregas pessoalmente ou utilizava algum emissário? Quando eu podia ir, eu ia. E quando eu não podia ir, ia o Rafael Ângulo e o Adarico Negromonte. Rafael Ângulo e... Adarico Negromonte. Adarico Negromonte. Eles trabalhavam para o senhor? Eram meus funcionários. Foram judicialmente interceptadas mensagens trocadas entre o senhor e José Ricardo Breguiroli em 3 de dezembro de 2013. Esse registro está no evento 3, para controle dos presentes, no evento 3, anexo 287 destes autos. Nessas mensagens, José Breguiroli diz: hoje, em seguida, Rua Dr. Penaforte Mendes, 157, apartamento 22, Bela Vista, e procurar a senhora Marice, 14h30. Essas mensagens se referem, então, a essas entregas realizadas para Marice, que o senhor fez referência? Não, sim, senhora. Ainda está aqui juntada no evento, referida na denúncia, juntada no evento 488 do inquérito AP Inc. POL 27, são os PDFs 25 e 26 dos autos 504, 95, 57, 14, 2013. Aqui todos têm acesso neste processo. Uma planilha que foi apreendida na Arbor Consultoria e Assessoria Contábil. O senhor conhece essa empresa? Olha, essa empresa era da minha contadora. Meire Posa? Meire Posa. O senhor tem recordação, se lembra dessa planilha que foi apreendida? É uma planilha, segundo apurado, do senhor José Ricardo Breguiroli, que estava então em poder do senhor, da sua contadora. O senhor confirma? Confirmo. É que, na verdade, isso estava na GFD. Estava onde? Na GFD Investimentos. GFD. E aí, a Meire Posa, que era a contadora, quando houve a busca e apreensão, recolheu todos os outros documentos que não tinham sido apreendidos e levou para o escritório dela. E então, quem confeccionava essa planilha? Estava na GFD Investimentos. Quem confeccionava essa planilha? Do próprio Dr. Ricardo Breguiroli. Ricardo Breguiroli. E o que ela retrata? Era o nosso conta corrente ali. O senhor pode explicar um pouco melhor? Na verdade, a cada 10 dias, toda semana, ele me entregava uma planilha dos valores que ele tinha me entregue e dos valores que eu tinha entregue a pedido dele nos endereços que ele tinha me repassado. E essa planilha se refere a isso. Então, são as vantagens indevidas que o senhor deveria entregar, geradas pela OAS para destinatários